lá, gente. Vamos começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Imagina você, um amigo muito querido, ou alguém da sua família que você ama muito, mas por algum motivo essa pessoa te decepciona, essa pessoa te trai, e você fica tão chateada, tão ferida e magoada com essa pessoa, porque ela aprontou uma daquelas com você que você não esperava. Mas aquilo gera dor no seu coração, gera ressentimento, mas passam-se os dias, aquela pessoa se arrepende. E ela bate na sua porta e te pede perdão. Qual é a sua reação? Claro, ou era para ser, você vai abrir a porta e você vai perdoar aquela pessoa. Você vai perdoar não porque você é bonzinho, não porque você é uma pessoa muito especial, mas você vai perdoar, porque o perdão é um dom que vem do Senhor. Nós conseguimos perdoar porque Ele nos perdoa. Ele nos dá nova chance, sem nós merecermos. Por tantas vezes Ele tem nos perdoado. Então, se Ele tem nos perdoado, é possível que eu e você perdoemos também. E em cima disso, eu queria que você abrisse a sua palavra em 2 Crônicas, capítulo 7, versos 11 até o 16. 7, do 11 ao 16. Amém? Vamos lá. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. O tema dessa palavra, atitudes que saram um povo. Atitudes que saram um povo. O contexto desse versículo aqui, Salomão estava finalizando ali o templo, tão conhecido na palavra de Deus. O templo de Salomão, que quem vai lá em São Paulo, tem uma réplica desse templo. Naquela época do povo de Israel, a palavra de Deus fala que o Senhor era adorado ali em tendas. E ali ficava, naquelas pequenas tendas, a Arca da Aliança. De acordo com que o povo se movimentava, a tenda se movimentava com o povo. E ali era feito os sacrifícios ao Senhor, as ofertas ao Senhor, pelos sacerdotes, em favor do povo. Só que um dia foi gerado no coração de Davi, de construir um grande templo, para que fosse morada do Senhor. E a palavra de Deus fala que o Senhor falou para Davi: Davi, você não tem condição de construir esse templo, porque tem muito sangue nas suas mãos. Mas o seu filho vai construir esse templo. E aqui nós estamos num contexto onde Salomão termina de construir o templo do Senhor. O templo que um dia o rei Davi sonhou. O rei Davi trabalhou para que um dia esse templo fosse construído. Ele ofertou e gerou ofertas para a construção desse templo. Aqui ele já havia morrido, não viu a conclusão do templo, mas aconteceu. E aqui Salomão estava com o coração transbordando de alegria. A palavra de Deus fala que ali Salomão tinha edificado uma casa onde seria feito sacrifícios, onde o povo buscaria o Senhor, onde seria considerado a casa do Senhor, a casa de oração.
Só que nós vemos no capítulo 6, em momento daquela grande festa daquela casa, no momento que Salomão estava ali, colocando aquela casa nas mãos do Senhor, você vê ele fazer uma oração. E ali ele faz um apelo a Deus pelo povo de Israel. Ali ele clama ao Senhor, prostrado diante daquela casa, pelo povo de Israel. Aí nós olhamos lá, volte lá no capítulo 6. Porque às vezes nós conhecemos esse versículo, para mim é o meu, eu já falei aqui que é o meu preferido na palavra de Deus. E você acha tão bonito, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e me buscar. Mas esse contexto, por muitas vezes você não entende que é uma resposta de Deus feita por Salomão no capítulo 6. Vamos lá, capítulo 6, versos 22, fala o seguinte. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe puser juramentos de maldição para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nessa casa, 24. Quando também o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem, e confessarem o teu nome, e orarem, e suplicarem perante ti nessa casa, 26. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu afligires, então, ouve tu desde os céus, e perdoa o pecado de teus servos, e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho, e que andem, e dá chuva sobre a terra, que deste ao povo em herança. Aí vamos lá para o 34, 35. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho os enviares, e orarem a ti para a banda dessa cidade que escolhestes, e dessa casa que edifiquei ao teu nome, ouve então, desde os céus a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu indignares contra eles, os entregarem diante do inimigo, para que os que cativarem, os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha. 37. E na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si e se converterem. E na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente fizemos e impiamente procedemos. E se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para a banda da sua terra que deste aos seus pais, e dessa cidade que escolhestes, e dessa casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então, desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas. Você vê que todo esse... 2 Crônicas 7,14, nada mais é uma resposta de Deus ao clamor que Salomão fez por aquele povo. Aí quando nós vamos lá no 2 Crônicas 7,11, você vê justamente, aliás, 7,12, você vê justamente Deus aparecendo a Salomão durante a noite e dizendo assim, Salomão, eu ouvi a sua oração. Eu ouvi o seu clamor. Aí no 13, daí vai começar a nossa palavra agora. Deus, ele coloca uma situação para Salomão. Ele fala assim, Salomão, eu ouvi aquilo que você pediu em relação ao povo. Eu ouvi o seu clamor aquele dia, mas tem uma situação aqui. No verso 13... Vamos lá novamente. Ele fala o seguinte, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou eu enviar a peste entre o meu povo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus sempre vai enviar justiça e disciplina para ter o povo dele de volta, para ter o coração dele, para ter o coração desse povo.
Então isso aqui fala muito aos nossos corações, porque por quantas vezes nós passamos tantos momentos difíceis, quantas adversidades. Você viu o que esse versículo fala? Se eu fechar os céus. Você já pensou os céus fechados para nós? Você já pensou você clamar e não poder ouvir a voz de Deus? Hoje eu estava escutando um pregador que eu gosto muito, e ele estava pregando sobre isso aqui, ó. A minha está arriscada, mas provavelmente a sua está em branco. Aqui, ó, quando termina Zacarias, começa Mateus, toda a Bíblia tem uma folha em branco, que foi justamente os anos que Deus ficou em silêncio. Mais de 400 anos em silêncio. Sem falar com o povo dele. Você já pensou, às vezes nós passamos algum tempo com uma situação difícil, e você ora e você fala assim, Deus não está falando comigo. Ai meu Deus, eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. O que eu faço? Que direção tomar? Uma geração na palavra de Deus era considerada 40 anos. 400 anos quer dizer que passaram-se 10 gerações sem Deus falar com o seu povo, sem Ele manifestar a sua vontade, sem Ele dar uma direção para o seu povo. 400 anos em silêncio. E aqui ele fala o seguinte, olha, e se o céu se fechar? Se vocês não conseguirem mais me ouvir? Ou se os gafanhotos consumirem toda a terra, ou eu enviar peste ao meu povo? Gafanhotos consumir a terra é um tempo de sequidão. Sequidão total, devastação dos mantimentos, você não ter o que comer. Você não ter mantimento para comer. A peste, ela lembra doença. Um povo doente, um povo marcado, um povo machucado. Mas você sabe, são esses momentos de fome, de necessidade, são esses momentos de aprisionamentos, são esses momentos de prisões, são esses momentos de dores, de angústias que faz com que o Senhor consiga ter um acesso livre às nossas vidas. São esses momentos que faz com que nós nos voltemos ao Senhor, que nós voltemos a nos lembrar que há um Deus que nos ama, que há um Deus que se entregou por nós, que há um Deus que quer mudar a nossa situação, mas muito mais do que mudar uma situação, é um Deus que quer ser presente em nossas vidas, porque muito mais do que nos abençoar, Ele tem um amor para nos dar, um amor para nos ofertar. E aqui ele fala para Salomão, Salomão, esses momentos podem acontecer no meio desse povo. Eles podem passar por tudo isso. Eu não te dou garantia aqui que esse povo vai ter uma vida excelente. Eu não te dou garantia aqui que esse povo vai ter uma vida sem dificuldades, sem problemas, que as necessidades não vão aparecer, que os questionamentos não vão aparecer, que as dores não vão aparecer, que os medos não vão aparecer. Mas Salomão, tem algo. Se esse povo que se chama pelo meu nome, esse povo se humilhar, se esse povo se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. E em cima disso eu quero falar alguns pontos com você nessa noite. Primeiro, nós precisamos entender quem nós somos. Porque sabe, uma das coisas que a diversidade nos rouba é a nossa identidade. Você perde a sua identidade, você esquece quem você é. O medo faz isso, o desespero faz isso, a aflição faz isso. O que eu acho bonito na história de Davi é que enquanto todos temeram, todos fugiram, porque
nós, como homens carnais e naturais, na grande maioria, nós tentamos fugir das situações. Nós, na grande maioria, fugimos do problema em vez de combater esse problema, em vez de tentar consertar, tentar arrumar uma solução, é mais fácil fugir. E aqueles homens fugiram, a palavra de Deus fala. Mas Davi, na sua pequenez, ele entendeu qual era a grandeza do seu Deus. Davi, ele conhecia a sua identidade. Tanto que quando ele fala assim, quem é esse cara? Quem é esse gigante que se levanta contra o meu Deus? Quem é esse incircunciso que se levanta contra o meu Deus? Em nenhum momento ele falou que se levanta contra o exército de Israel. Em nenhum momento ele falou que se levanta contra a minha vida. Quem é esse cara que se levanta contra o meu Deus? Então, quando nós entendemos a nossa identidade, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Gente, fazer parte do povo de Deus é algo extraordinário, que muitos de nós não conseguimos compreender que grandeza é essa. Fazer parte do povo de Deus. O povo que se chama pelo meu nome. Sabe, fazer parte do povo de Deus é um grande privilégio, mas é uma grande responsabilidade também. Que responsabilidade, sabe por quê? Os olhos de toda uma humanidade estão voltados para você. Eu achei fantástico o pastor Douglas Gonçalves, quando estava aqui na conferência de jovens, ele falou algo bem interessante. Muitas pessoas usam o nome de Jesus. A pastora Aline estava ministrando ali, né, pelo poder desse nome, cadeias são quebradas. Muitas vezes, pessoas usam o nome de Jesus, sem entender o que realmente isso significa. Porque quando eu digo, olha, eu vou orar pelo pastor Max que está enfermo, eu oro em nome de Jesus, eu estou aqui, eu represento Jesus aqui. Quem vai orar pelo pastor Max não é Jesus, sou eu. Eu sou uma representante dele nessa terra, então é por isso que eu oro em nome dele. Porque um dia ele já conquistou na cruz. Quando eu vou expulsar um demônio, algumas pessoas usam o nome de Jesus como amuleto. Sai em nome de Jesus, mas morrendo de medo. Sai em nome de Jesus. Porque não entende que quem vai expulsar não é Jesus, é você. Porque você é uma representante de Jesus aqui na terra. É você que está representando. E a palavra de Deus é bem clara, que é por isso que nós não podemos usar o nome dele em vão. Use entendendo quem você é. Eu sou um filho de Deus aqui nessa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, eu estou aqui no culto, no dia de uma quarta-feira, não porque eu sou obrigada a vir, mas porque eu faço parte de um povo que se chama pelo nome dele. De um povo que entende que precisa dele, que necessita dele, que é dependente dele. Eu faço parte desse povo. E como um povo remido, que diz a palavra. Um povo que já foi justificado, que diz a palavra. Eu me entrego totalmente aos planos dele e às vontades dele para a minha vida. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Daí vêm as dificuldades e você não sabe para onde buscar. Vêm os problemas e aquilo traz tanta aflição, tanto desespero, e você não sabe em quem recorrer. Como é que você não sabe se você faz parte de um povo de Deus? É a Ele que nós precisamos recorrer. É a Ele que nós precisamos pedir socorro. É a Ele que eu preciso me lançar. E é a Ele que eu preciso falar das minhas fragilidades, das minhas dificuldades. E em cima disso ele continua, vamos lá. Outro ponto. Eu preciso reconhecer
que eu preciso me humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, qual a primeira condição? Humilhar. Se humilhar. Eu busquei aqui no dicionário o significado de humilhar em hebraico. Olha só. A palavra humilhar no hebraico tem o sentido de ajoelhar-se, encurvar-se em reverência, submeter-se reverentemente, envergonhar-se, se render incondicionalmente diante dele. Humilhar-se, encurvar. Gente, eu nunca me esqueci, uma vez eu estava escutando a pregação do joio e do trigo, eu achei fantástico. Que a palavra de Deus fala, quando Jesus é questionado, por que o joio está no meio do trigo, e por que ele não é arrancado? Por que o Senhor não arranca, Senhor? E o Senhor falou assim, olha, não tem como arrancar o joio sem destruir o trigo. Então é melhor que fiquem os dois, que no tempo que houver a ceifa, vai ser distinguido o joio do trigo. E eu achei tão fantástico a ilustração que o cara deu. Ele falou assim, você já viu uma plantação de trigo e joio, quando eles estão plantados juntos? Quando vem uma grande ventania, se você olhar para o grão do trigo, o vento curva, todo o trigo é curvado, mas o joio não faz isso, o joio fica sempre inclinado. A diferença do trigo é que há um coração disposto a se curvar ao Senhor. Há um coração disposto a se humilhar totalmente, a se entregar ao Senhor. Enquanto que o trigo tem um coração soberbo, eu tudo posso, eu não preciso de ninguém, eu estou aqui, eu quero Deus, mas é do meu jeito. Eu não preciso mudar. Do jeito que eu estou, está tudo certo, está tudo bem. Mas a palavra de Deus fala que o povo que se chama pelo nome, se quiser ver ele, esse povo vai ter que se render totalmente. E humilhação fala de um coração contrito, sabe, de um coração quebrantado. Foi por isso que foi necessário o profeta Joel falar o seguinte: rasgai-vos não as vossas vestes, mas rasgai-vos os vossos corações. O povo naquela época estava vivendo uma religiosidade. Gente, a minha oração tem sido essa: meu Deus, me arranca dessa religiosidade. Me arranca de uma religiosidade falsa. Porque por quantas vezes, às vezes nós somos ensinados errados, você aprende errado e de repente você fala assim, meu Deus, não é isso que é o teu evangelho. Me ensina um evangelho puro. Me ensina o teu evangelho, que é um evangelho tão simples, tão puro. E por quantas vezes nós achamos que somos melhores do que os outros, que nós somos superiores. Eu assisti um vídeo ontem, ou foi hoje, que, gente, eu chorei vendo o vídeo. Tinha 3, eu não sei se alguém viu no Facebook, 3 homossexuais cantando as vozes lindas e os 3 cantando louvores ao Senhor. Alguém viu esse vídeo? Não? A irmã viu. Muito bonito. E as músicas, meu Deus, eu acho que falava mais comigo. Eu falei assim, Senhor, o Senhor olha com tanto amor. O Senhor os ama tanto, foi por eles que o Senhor morreu. E tudo que eles estão cantando é verdade. Tudo é verdade. Eles cantavam sempre música assim, que demonstrava o amor de Deus por eles. Tudo tão real. E às vezes nós presos nas nossas religiosidades, você aponta o dedo, isso está errado, isso está errado, isso está errado. E o que é certo segundo os planos de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra, segundo o evangelho? Porque sabe por que ele chamava aquelas pessoas na época de fariseus? Eram pessoas religiosas, gente. Eram pessoas que achavam que o que estava fazendo era certo. E ele disse assim, bando de hipócritas. Por fora vocês expressam uma santidade, por fora vocês expressam uma religiosidade, mas por dentro estão todos podres, cheios de imundície. Ai, quantas vezes nós estamos assim. E é por isso que o Senhor falou para Salomão, se esse povo não se humilhar, eu não posso fazer.
Se esse povo não reconhecer que eles precisam de mim, que eles necessitam de mim, eu não tenho como intervir. Os céus vão se fechar. Aí ele dá a segunda condição para Salomão. Vamos lá também para o significado. Orar, no hebraico, significa pedir por socorro, clamar, invocar. Algumas vezes na Bíblia, traduzida por gritar. Seja um Bartimeu, clame, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Você conhece a palavra de Bartimeu? Ele buscava cura, ele buscava por Jesus e as pessoas diziam, desiste disso, não vai dar certo. Você não vai chegar em Jesus, você não vai conseguir tocar em Jesus, você não vai conseguir que Jesus olhe para você. Mas sabe, Bartimeu não ouviu o que aquelas pessoas diziam. E a palavra de Deus fala que quando Jesus entrou pela cidade, e que ele ouviu, escutou o burburinho, Jesus está passando por aqui, Jesus está passando por aqui, ele gritou, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão da minha vida, tem misericórdia de mim, porque como eu preciso do Senhor. Quantas orações nós vemos na palavra de Deus que mudaram planos, destinos e histórias. Quem não conhece a oração de Elias que mudou uma nação, onde o altar do Senhor foi restaurado, porque um dia Elias se submeteu em oração, ele se humilhou e ele orou. Quem não conhece a oração de Esther, que através da oração dela e da entrega dela, o povo dela foi resgatado, foi salvo. E ela disse, Senhor, se eu tiver que perecer, que eu pereça, mas eu vou te buscar, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Quem não conhece a oração de Ezequias, que foram dados apenas alguns dias de vida para ele, e ele orou, e ele clamou, e foram acrescentados mais 15 anos na história de Ezequias. Quantas orações, quantos clamores, o que falar dos discípulos que ficaram ali, em Atos, reunidos, e a palavra de Deus fala que eles oravam incansavelmente, até que o Pentecoste acontecesse, até que o Espírito Santo descesse, eles oraram, eles não sabiam quantos dias eles precisavam estar em oração, eles só sabiam que eles precisavam estar em oração, mas a palavra de Deus fala que eles não arredaram o pé dali, e eles oravam incansavelmente, até que o Espírito Santo desceu e encheu a vida deles, e através da vida deles tem feito história até os dias de hoje. Até os dias de hoje tem nos alcançado. Quantos e quantos exemplos de oração que podem mudar histórias, que podem mudar circunstâncias. Isaías diz que Deus vai derramar água sobre o sedento. Ele vai derramar torrentes sobre terra seca. Quem tem sede, vem a mim. Quem tem sede, vem a mim. Quem tem sede, venha a mim. Esse é o desejo dele, derramar água sobre o sedento. Quantas terras secas talvez nós temos aqui essa noite? Quantas terras que talvez secaram e que você não consegue mais buscar a presença de Deus? Quantas terras precisam de torrentes de águas vivas aqui essa noite? Quantos sonhos perdidos, quantos sonhos frustrados? Quantos corações desanimados, sem esperança? Quantas pessoas talvez que tenham perdido a vontade de viver? Quantas pessoas que não têm tido perspectiva mais de um futuro? Quantas pessoas feridas? Quantas pessoas desanimadas? Quantas pessoas que têm se entregue ao fracasso? Quantas pessoas que têm se entregue aos seus medos? Quantas pessoas que têm se entregue às suas inferioridades? Há tantas mentiras que Satanás tem colocado ao seu coração.
Quantas pessoas necessitam dessas torrentes de águas vivas, que por onde essas águas passam, tudo elas saram, que por onde essas águas passam, ela gera vida. Ela gera vida, é o que Ezequiel nos fala. Quantos de nós precisamos beber dessa fonte? Todos os dias, e nós temos sido apagados, temos andado desanimados, porque não temos bebidos dessa água. Temos andado como terra seca, temos andado vazios e totalmente sem formas, porque não temos buscado naquele que é o único que pode nos saciar. E você tem buscado em tantas outras coisas saciar essa sede, mas nada pode saciar essa sede. Essa semana, uma pessoa muito querida, que financeiramente está tão bem, é tanto sucesso, tanto isso, tanto aquilo, mas está passando por uns problemas tão difíceis, e você vê uma tristeza nos olhos, uma tristeza, porque tudo que falta é a presença de Deus, e que nada nesse mundo consegue preencher, nada consegue preencher esse vazio, só o Senhor que tem essa água da vida para nos proporcionar. Outro ponto. Então, primeiro, nós precisamos nos humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar a face de Deus. No grego, significa procurar ardentemente a face do Senhor, com veemência e intensidade. A face é um sinônimo da pessoa de Deus, o ser de Deus. O ser de Deus. Mas vem cá, Fabiana, buscar a face de Deus não é a mesma coisa que orar? Não. Não. Hoje as pessoas, muitos estão na casa do Senhor, e muitos conhecem um falso evangelho, onde acham que evangelho é dar. Pastora Meire até citou aqui no culto de domingo à noite, o dadá, né? Dadá, que é só pedir. Então, muitas vezes, quando lembram de orar, ô Senhor, me abençoa. Ô Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso pagar o aluguel. Senhor, eu preciso pagar o colégio dos meus filhos. Ah, Senhor, abençoa para que eu consiga comprar minha casa. Ah, Senhor, eu preciso de saúde. Ah, e é só pedindo, pedindo, pedindo. Oração, está conversando, pedindo. Mas buscar a face do Senhor é se render totalmente, entender o quanto você precisa dele. Buscar a face do Senhor é buscar a glória de Deus sobre a sua vida. Buscar a face do Senhor é buscar um avivamento. Muito além do que conhecer Deus, nós precisamos querer viver Deus. Muito além do que escutar sobre Deus, eu preciso querer sentir esse Deus, até as minhas experiências, não as experiências do pastor Hudson, não as experiências do pastor Max. Uau, olha só o que Deus fez na vida do pastor Max. Olha só que maravilha. Ei, o mesmo Deus dele é o meu. O mesmo Deus dele que tem tido experiência com eles, deseja ter e anseia ter experiências comigo e com você. Vamos começar a contar das nossas experiências, do que nós temos vivido, não do que as pessoas têm vivido com o Senhor. E às vezes você olha para determinadas pessoas e passa a ver assim, puxa, parece que Deus é tão vivo na vida dela. Essa pessoa exala o aroma suave de Deus. Olha só como é a vida dela. Mas sabe, com certeza essa pessoa, ela gasta tempo buscando a face do Senhor. Buscando a face do Senhor. Um dos homens que eu gosto muito, e hoje tem sido um dos meus referenciais aqui nessa nação, é um homem simples, que eu acho ele tão simples, mas eu sou tão apaixonada pela vida dele, Ricardo Robortella.
Eu acho um homem, e eu estava assistindo uma palavra dele hoje, que ele estava falando sobre isso, e eu estava assistindo alguns vídeos, e uma das coisas que ele falou, que sabe o que é, que tem mantido ele em pé até hoje. Ele falou assim: nós somos uma geração de um avivamento que começou lá atrás. Eu, Antônio Cirilo, Ana Paula Valadão, quem mais? Nívia, Rúdson de Oliveira, né? Júdson de Oliveira. E ele citando essas pessoas, ele falou assim: mas sabe que, por que eu estou em pé até hoje como alguém que adora o Senhor? Como um adorador e que tem uma fome inesgotável? Porque eu abri mão, por muitas vezes, de grandes eventos que as pessoas me convidavam, eventos de prefeitura, que tinham um cachê alto. E o Senhor dizia assim para mim: Ricardo, eu não quero que você vá para lá, eu quero que agora você vá para a África. E ele disse que abria mão daquilo ali e ia para a África. Aí dali a pouco aparecia outro evento. E o Senhor dizia: não, Ricardo, vá para... Ele faz muitas missões em Venezuela, Cuba, eu quero você lá. E ele disse que lá, em meio às necessidades daquele povo, em meio a um povo totalmente opresso, ele disse que olhava e via uma potestade tão grande, acorrentando aqueles países, aquelas nações, aquilo gerava uma dor no coração tão grande dele, que fazia com que ele buscasse incansavelmente o Senhor, porque ele sabia que ele precisava fazer parte da libertação daquela nação. Ele precisava fazer parte da libertação de um povo, e ele disse: cada vez que eu abria mão de mim, do meu ego, do meu sucesso, por amor àquelas pessoas, eu buscava a glória do Senhor, eu buscava a face do Senhor. E isso é o que o Senhor espera de nós, que realmente eu entenda o que significa a presença dEle na minha vida. E o último ponto para encerrar: se o meu povo se orar, ou se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos. Para quem que ele fala aqui sobre os maus caminhos? É para o povo lá fora? É? Ele fala para Salomão. Quem era o povo que precisava se arrepender? O povo que se chama pelo meu nome. É o povo que está dentro da igreja. É o povo que está sentado aqui essa noite. É para mim e para você. Nós lemos lá no 2 Crônicas 6:36, quando Salomão fala o seguinte: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Não há homem, Senhor, que não peque. Então, quando pecarem contra ti, perdoa-os, Senhor. Então, o que é arrepender dos seus maus caminhos? O que você tem feito que tem desagradado o Senhor? Será se nós não temos pessoas aqui que têm andado nas águas turbulentas da pornografia, por exemplo? Alguém ministrou ainda há pouco: será se nós não temos aqui pessoas que têm andado em águas turbulentas da prostituição, do adultério? Será se nós não temos pessoas aqui sentadas essa noite que mentem com tanta facilidade? Consegue dizer mentiras numa facilidade tão grande? Será se nós não temos pessoas aqui que por muitas vezes se aproveitam da necessidade de um irmão? Eu fiquei boba semana passada, uma moça me ligou pedindo uma ajuda, aqui da igreja, e ela falou assim: pastor, eu preciso muito desse valor. Eu pedi para alguém, essa pessoa, era R$250 o valor que ela precisava. Eu pedi para alguém, essa pessoa disse que me arrumava, mas eu teria que pagar R$300. Eu fiquei assim: mas meu Deus do céu. Será? Se você tem que ser aproveitado da necessidade, da aflição do teu irmão. Quantas coisas nós precisamos nos arrepender. Quantas coisas nós temos feito errado e temos nos acostumado. Será se você tem sido realmente fiel ao seu dízimo? Tem colocado ali realmente aquilo que o Senhor tem te dado? Será? A quem nós estamos querendo enganar com as nossas atitudes? Porque o homem, o sepulcro caiado engana perfeitamente. O
O homem vai olhar para você e vai ver uma capa perfeita. Mas o seu Deus, Ele vai olhar para dentro de você e Ele vai ver o seu interior. Ele vai olhar não o que as pessoas acham que você é. Ele vai olhar e ver quem você é. E quando nós aprendermos a fazer isso, orar, se humilhar, arrepender dos seus maus caminhos, Ele nos dá uma promessa. Então, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua nação. Quantos de nós estamos doentes? Estamos doentes como igreja. Estamos doentes como família, a família nossa, a família que o Senhor tem nos dado. Estamos doentes como nação. Quantos de nós têm andado doentes e o Senhor quer nos sarar? Eu sou o Deus que te sara. Eu sou o Deus que te sara. E se nós aprendermos que na hora que nós voltarmos o nosso coração para Ele, Ele sarará meu casamento, o seu casamento, as minhas finanças, as suas finanças. Ele sarará os meus filhos, os seus filhos. Ele sarará a nossa igreja. Quando eu falo igreja do Senhor nessa nação. Porque Ele só vai trazer um avivamento nessa nação quando Ele avivar o povo que se chama pelo meu nome. O povo que se chama pelo nome dEle, que por muitas vezes tem andado mortos. E Ele tem clamado por um avivamento. Que avivamento? Avivamento tem que começar em nós. Vai começar em nós e através de nós vai alcançar. Você não vê nenhum avivamento em nações aí fora, que você não viu um povo chamando pelo nome dEle, clamando, orando e se arrependendo dos seus maus caminhos. Nós, domingo agora, tem algo tão importante, tão sério para acontecer na nossa nação. E sabe, o povo que se chama pelo nome dEle, que era para estar com o joelho prostrado e pedindo arrependimento por essa nação, estão brigando no Facebook. Era para estar prostrado, pedindo arrependimento, pedindo perdão por essa nação. Um dos vídeos que eu estava assistindo do Ricardo hoje, ele estava contando um testemunho que nós estamos em 2018, 2015, teve um culto na Lagoinha, e eles fizeram um culto, fizeram um grande clamor pela nação brasileira. E depois desse clamor, se levantou um político que estava lá nesse culto, e esse político pegou o microfone e começou a pedir perdão pelos pecados. E ele começou a dizer: olha, eu sou político, eu peço perdão pelos nossos pecados, pecados de corrupção. E foi citando o nome dos pecados dos políticos brasileiros. E ali eles fizeram um grande clamor e começaram a decretar um agir de Deus sobre a nação brasileira. E 3 dias depois começaram a acontecer as coisas que todos nós sabemos que tem acontecido na nação brasileira. Nós só vamos... Gente, presta atenção. Quando os filhos da luz se omitem, os filhos das trevas se manifestam. Se nós não entendermos que a nossa nação, e como filhos de Deus, povo que se chama pelo meu nome, não orarmos e não buscarmos a face dEle, nós vamos entregar a nossa nação na mão de Satanás. Quantas maldições têm entrado na nação brasileira? Quantas coisas erradas têm entrado na nação brasileira? Você tem visto tudo que tem acontecido aí. Quantas coisas. Mas se nós não orarmos e não fizermos alguma coisa enquanto ainda é tempo, vai se tornar muito pior, porque os filhos de Deus têm brigado. Sabe o que a palavra de Deus fala? A nossa luta não é contra sangue nem carne,
mas contra principados e potestades no mundo espiritual. A sua luta, a sua briga não é com quem é Haddad, com quem é Lula, com quem é Marina, com quem é Ciro, com quem é Bolsonaro. Sua luta não é contra essas pessoas. É contra principados e potestades no mundo espiritual que tem tentado adentrar no território brasileiro e tem tentado acorrentar essa nação. Tem tentado aprisionar essa nação, tem tentado tocar nas crianças dessa nação, porque se ele conseguir tocar nas nossas crianças e começar a desvirtuar as nossas crianças desde pequeno, eles conseguem destruir famílias, lares, projeções do Senhor, eles conseguem tocar em gerações e gerações e gerações. Então a nossa luta não é desse mundo, é principados e potestades no mundo espiritual. E que nós possamos entender que daqui para domingo, o nosso papel como filhos de Deus é orar, é clamar para que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Misericórdia da nossa nação. E faça aquilo que somente Ele tem todo o poder para fazer. Amém? Fique em pé no seu lugar. Eu queria convidar os pastores aqui, nós vamos orar. Presta atenção, quando a palavra de Deus fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e arrepender dos seus maus caminhos, então os ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Ele quer sarar a sua casa, Ele quer sarar a sua família, Ele quer sarar a sua vida, Ele quer sarar os sonhos que estão mortos dentro de você. Ele quer sarar o seu coração que talvez anda tão ferido, tão machucado, tão magoado. Ele quer sarar a sua nação. Porque uma nação abençoada, uma nação próspera, o povo de Deus é um povo abençoado e próspero também. A palavra de Deus fala: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então ore para que o Senhor te direcione nesse dia. Para que você entenda que não é o que você quer, mas que o plano dele se cumpra sobre a nação brasileira. Que não são os meus planos, mas os planos do Senhor que tem que prevalecer sobre essa nação. Não é a minha vida, não é o que eu acho, mas aquilo que o Senhor tem achado. E você só vai conseguir ouvir a voz de Deus ser direcionado se você clamar por isso. Se você lembra quando eu falei no início, humilhar é se prostrar, é tirar um coração soberbo, um coração arrogante, um coração egoísta e parar de pensar em você e pensar num todo. Parar de pensar na sua vontade, pensar num todo, no bem de uma nação. Não só de uma nação, mas no bem de uma geração que está se iniciando, de uma geração vindoura, uma geração que Deus quer usar, uma geração que Deus quer abençoar. Que nós possamos ser um agir de Deus para avivamento nessa nação, não impedir o agir dele sobre a vida das pessoas. Eu queria chamar os pastores aqui em cima. Enquanto eles chegam, nós vamos cantar esse louvor e depois nós vamos fazer juntos um clamor. Oh
Começar a orar nesse lugar. Pai, nós oramos aqui, Senhor, e nós entendemos que a nossa nação pertence a Ti, Jesus. O Brasil é do Senhor. Tudo que vai acontecer, Pai, de domingo para frente, Senhor, de janeiro para frente, nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor, e entendemos que o Senhor é aquele que dá a direção dessa nação. Eu oro, Senhor, para que cada brasileiro possa ser inspirado pelo Teu Espírito Santo. Eu oro, Senhor, para que nós possamos ter ousadia naquilo que vamos fazer. Eu oro, Pai, para que todos os principados, todas as potestades, todos os seres que tentam, Senhor, contra a liderança desse país possam cair por terra em nome de Jesus. Nós apresentamos a Ti, Pai, todos os líderes dessa nação, todos os poderes dessa nação. E nós queremos declarar, Pai, essa noite, o Brasil pertence ao Senhor. Que caia por terra, Pai, toda a força que se levante contra cada brasileiro, contra a nossa nação. Nós declaramos aqui essa noite, Pai, em nome de Jesus, o Brasil é do Senhor. Essa nação pertence a Ti. O Brasil é um povo feliz. O Brasil, Pai, é um lugar de bênção, é uma terra que manda leite e mel. Nós oramos pela economia, nós oramos pela saúde, nós oramos, Senhor, por cada área dessa nação. E nós profetizamos, Senhor, a Tua bênção poderosa, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, ordem e progresso, Senhor. Que o Senhor possa ouvir a nossa oração, que o Senhor possa sarar a nossa terra. Senhor, eu Te peço perdão, Pai, perdão pelos nossos pecados, perdão pelo pecado da Tua igreja. Nós pedimos perdão, Senhor, como sacerdotes. Perdão, Senhor, porque nós somos a referência espiritual para essa nação e muitas das vezes nós temos negligenciado, pecado, errado. Senhor, que todo sangue derramado, que todo pecado cometido, Senhor, que toda gordura roubada das Tuas ovelhas, nós Te pedimos perdão essa noite e que através desse perdão, Pai, a Tua nação possa ser sarada, que o Brasil, Senhor, possa pertencer completamente ao Senhor. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, a Tua soberania sobre essa nação, em nome de Jesus, Pai. Nós profetizamos, o Brasil é do Senhor Jesus. Você pode dizer isso? O Brasil é do Senhor Jesus. Essa nação pertence a Ti, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia.